Terceira tentativa. Vamos lá, ver se agora sai. Espera a Bruna entrar aqui. Pra ver se agora dá certo, né? Enfim. Aí, Bruno já entrou. Vamos ver. E aí, meu nobre, deu certo, será? Bruno? Tô. Pronto. Beleza. Tua imagem tá meio pixeladazinha, mas eu acho que deve estar, pelo menos a minha aqui deve estar dando uma melhorada. Vim mais pra perto aqui do roteador. Pra mim tá muito bom. Não tive nenhum problema até agora, não. Beleza, então. Peraí. Vamos lá, então, vamos começar? Vamos sim. Puxa aí a reza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu Senhor e meu Deus, ilumine nossas faculdades, nossos pensamentos, nossas almas, para que tudo que aqui seja discutido, tudo que aqui seja tratado, seja de acordo com o teu coração, com a tua vontade, com o teu Santo Espírito. Santa Maria, Mãe de Deus, nossa mãezinha e padroeira do Carmelo, rogue por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então Bom, vamos continuar, né? vamos lá. Deixa eu só fixar aqui o comentário com o tema da live para o pessoal ver. Aí, pronto. Hoje, na verdade, é a continuação da semana passada, né? Da sexta, Que da quinta-feira da semana passada, né? Porque não deu tempo a gente falar tudo, né? Do capítulo, do sexto capítulo, não é isso? Se eu tiver, é isso mesmo, sexto capítulo. sexto capítulo, né? Do livro Quero Ver a Deus, do Beato Frei Maria Eugênio. Que fala sobre a Sese Teresiana, e a gente conseguiu falar apenas na live passada sobre o primeiro dos 3 pontos, né? O primeiro ponto, que é sobre a sese absoluta, né? Sobre essa característica da sese de que ela tem que ser algo realmente completo, né? E a gente vê, principalmente nos escritos de Santa Teresa de São João da Cruz, da necessidade do esvaziamento completo de si, né? Eu acho que a imagem que resume bem a live passada e essa ideia da sese ser absoluta é aquele trecho lá de São João da Cruz, onde ele diz que diante do homem há 3 caminhos, né? Um caminho à esquerda, um caminho à direita e um caminho no meio. Os caminhos à esquerda e à direita apontam para coisas que você ainda tende a querer alcançar aqui São em vida, imperfeições, né? né? Exato, são imperfeitos, né? Mas há o caminho perfeito, que é o caminho direto, né? Que leva direto para o Calvário, que é o caminho do esvaziamento completo, de você não querer nada, né? E você se esvaziar completamente de si para poder estar cheio de Deus. E aí, não sei se tu quer comentar alguma coisa, aí a gente já... Não, é importante, né? A Sese Teresiana, ela tem por foco a violência da alma, né? Exato. A alma violentamente negar ao mundo e aceitar a Deus. É isso que a Sese Teresiana tem por finalidade, independente do modo de vida, da situação, né? Isso é o que a gente vai ver hoje, mas o ponto principal é a perfeição, né? Ela é violenta no, na, no caminho da perfeição. Ela quer que a alma seja perfeita. Isso. Porque só os violentos é que herdarão o reino dos céus, né? É deles o reino dos Exatamente. céus. Então é preciso fazer violência contra si mesmo, né? Pois há uma necessidade da gente vencer essas más tendências que possuímos. E E aí, aí pronto. Fala. o Beato vai falar das almas, ele entra na Sese Adaptada, né? E ele fala exatamente de quem lê essa violência, né? Dos escritos teresianos e não se acha capaz de alcançar, né? De seguir, de se abandonar por inteiro. E aí ele entra na Sese Adaptada, que é a adaptação
do espírito de Santa Teresa, né, dessa sese de Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz trabalham para a vida de cada um, né, principalmente os carmelitas, adaptarem esse pensamento para a vida e a situação de cada um, que nesse caso é a ascese adaptada, né, a adaptação da ascese para a realidade de cada ser humano. Porque também se a pessoa olha para essa realidade assim, que a gente falou na live passada, e acha algo muito pesado, muito duro, né? E aí vai achar que é algo próprio dos grandes santos, que aquilo não dá para mim, né? Não dá para eu viver isso daí, então deixa para lá, não vou querer dar importância para isso, porque eu vou querer algo aí que entra o que da questão, né? A pessoa vai dizer, eu vou querer algo mais leve, então eu vou procurar um São Francisco de Sales, que é o santo da mansidão, né? Eu vou procurar uma Teresinha do Menino Jesus, que escolheu a pequena via, que fazia penitências mais leves, né? Como não encostar as costas aqui no assento da cadeira, né? Nas costas da cadeira, o suor vai descendo, aí não enxuga o suor, né? Então, eu vou fazer essas coisas pequenininhas porque é melhor para mim, que eu não consigo essas coisas elevadas. Só que a gente sabe que não é bem por aí, né? Porque esse é um entendimento muito equivocado acerca dos santos, porque é até uma frase bem forte que o Frei coloca no livro, que ele diz assim: toda ascese, para ser católica, tem que ser absoluta. Né? Então, se você enxerga a ascese de algum santo de forma que não é absoluta, que não aponta para o desprendimento completo de si, para o morrer para si mesmo, para o ser violento contra as próprias más tendências, então você está compreendendo tudo errado, porque toda ascese que é católica, ela é absoluta. Então, o que a gente falou na live passada serve para qualquer santo. Tá? E independente ele fala assim, né? Quem é você para dizer que um santo tipo Dom Bosco ou Santa Teresinha é pequeno, né? Que é um caminho mais fácil do que o de Santa Teresa. Os caminhos são iguais, né? Exato. Cada um interpretava lá naquela adaptação da época deles, né? Daquelas pessoas, mas o caminho era o mesmo, era a mesma ascese absoluta, né? A ascese total. A purificação total da alma. Porque, exato, que é um dos dois pontos, né? Como a gente falou na semana passada, né, que quem não fizer a ascese agora, e tiver a graça de morrer em estado de graça, vai ter que fazer no purgatório, né? Então, todo mundo vai ter que participar disso, todo mundo vai ter que fazer a ascese se quiser entrar no reino dos céus, né? Exato. Porque, na verdade, a ascese ela tem uma dupla finalidade, né? A mortificação ela tem uma dupla finalidade, que é tanto o expurgo, a destruição do pecado dentro da alma, quanto a redenção da alma, né? E aí, quando a gente fala dessa primeira finalidade, né, que é o destruir os pecados na sua alma, aí que vem a ideia da ascese adaptada. Então, se a mortificação serve para destruir o pecado da alma, qual é a alma que eu estou tratando? Quais são os pecados dessa alma? Né? E qual o tipo de mortificação que melhor vai ser aplicada àquele tipo de alma. Então, essa é a ideia da ascese adaptada, é você olhar esses 3 pontos, né? Qual é a alma que eu estou tratando, qual é quais são os pecados que vão ser atacados ali, através daquelas mortificações, e aí eu vejo quais são os tipos de mortificações, né? Que aí a gente já vê de cara a importância de você ter um diretor espiritual, porque é alguém que vai te ajudar nisso, né? Que vai te acompanhar, vai conhecendo a tua alma, né? Vai te enxergando de longe, te enxergando de fora, para poder tentar te guiar nesse sentido, de conhecer a tua alma, conhecer quais são os teus pecados, as tuas más tendências, e te dizer quais são as mortificações que você deve fazer para vencer essas más tendências. Então, essa é a ideia da adaptação da ascese. É importante, assim, a gente fala ascese, mas eu não sei se todo mundo entende. A ascese, além de mortificação, significa uma limpeza, porque você pode se mortificar, né? Ou seja, você fazer um esforço negativo em relação a uma má tendência que você tem, como você também pode deixar de fazer a má tendência, né? Existe, além desse significado aí de mortificação, mas você, por exemplo, assim, abandonar um certo hábito, além de exigir esse esforço, mas não seria classificado como mortificação, né? Tipo, abandonar um hábito. Depois que você abandona e depois de algum tempo aquilo se torna automático, mas continua sendo a ascese, porque você agiu na sua alma, você agiu
dentro da sua vontade e na sua alma para eliminar aquela má tendência, aquela má inclinação. Então, a ascese, além desse ponto de vista de mortificação, onde, por exemplo, isso que você falou, né, de Santa Teresinha, que oferecia aqueles pequenos atos de mortificação, né, de não encostar nas costas da cadeira, ou não enxugar o rosto quando o suor atrapalhava, ainda também tem essa ascese que é você abandonar por inteiro alguma coisa que lhe dá prazer momentâneo, prazer imediato, né? Você abandonar isso também é classificado como ascese. Só porque Se ela tá falando aqui, ó, esse é o problema, achar um diretor espiritual. A gente sabe muito bem Sabemos disso, sabemos que é difícil mesmo, assim. Mas reze porque Deus vai lhe dar, né? Deus ele nunca vai negar uma oração, que é uma oração que é um pedido que vai te ajudar a ser mais santo, né? E com certeza tem o diretor espiritual que vai te ajudar a ser mais santo. Então reze, que com certeza aparecerá. Né? Ou então, caso não apareça, faça como Santa Teresa, pegue São José como sendo o seu diretor espiritual. Na teologia da perfeição cristã, o Frei Antônio Rui Marim, ele fala que um dos motivos das almas não serem santas é não ter um diretor espiritual, né? E um bom diretor espiritual. Diretor espiritual, exato. Exatamente. Porque é difícil de se encontrar. Se já era naquela época, imagina agora, né? Pois é. E aí tem uma questão assim interessante, né? Que ele acaba até no capítulo sendo até um pouco assim, até um pouco histórico, assim, ele acaba se demorando um pouquinho, e eu achei que era importante a gente falar a respeito, né? Quando a gente olha assim, que a ascese dos santos de Ávila, de Santa Teresa, de São João da Cruz, né? Elas parecem muito mais rígidas, né? Ou verdadeiramente absolutas, se comparado com essas outras que a gente vê aí, né? Como de Santa Teresinha e como de São Francisco de Sales, que são os dois exemplos que ele usa, né? A gente vai vendo que quando a gente sai dos santos de Ávila, a gente vai para Santa Teresinha e São Francisco de Sales, a gente vê que foram dois santos que praticaram virtudes heróicas, né? Por exemplo, São Francisco de Sales, ele tinha um temperamento extremamente forte, né? E aí, o que é que ele fazia, né? Para conter esse temperamento forte. Depois que ele morreu, foram ver as coisas dele, os objetos dele, né? E quando chegaram na mesa onde ele sentava, viram que embaixo da mesa, assim, embaixo do tampo da mesa, estava todo arranhado. Porque ele, para controlar o temperamento forte, né? Ele preferia arranhar ali, fazer algo que extravasasse, até que doesse nele. Ele fazia aquilo ali para não ter que responder de forma ríspida a alguém, ou para responder a alguém sem mansidão, para evitar isso, né? E veja, é alguém que é um santo que tem um temperamento fortíssimo e é conhecido como sendo o santo da mansidão. Exatamente. Então, não tem como não ser alguém que não praticou virtude heróica. Então, você vê como a ascese ela é adaptada para uma realidade, adaptada para o temperamento da pessoa, adaptada para a realidade de vida da pessoa, né? Não se pode exigir algo de nós seculares que se pode exigir dos frades e das monjas, por exemplo, né? Então tem que... São Francisco de Sales, ele era colérico e era conhecido como o santo da mansidão, né? Exatamente. E, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, existem discussões que ele era fleumático, que é aquela pessoa que não tem força, né, vontade de fazer nada, e as obras teológicas que ele escreveu não têm iguais, né? Exato, exatamente. São obras heróicas, né? E para uma pessoa que tem esse temperamento, com certeza ela tratou as suas desvantagens de maneira correta, né? Exato. E aí, o Freire, nessa parte, né, dessa adaptada, ele faz um retrato do espanhol, né, do século XVI, e é uma coisa bem legal, porque o espanhol do século XVI, ele tinha um rei católico, né, o rei da Espanha era um rei católico, e todos os espanhóis, eles eram bem católicos. Então, uma purificação para esse povo tinha que ser uma purificação realmente mais rígida, porque era um povo que já vivia um catolicismo, né? Eles já viviam. E aí, já emendando com a próxima parte, que é uma ascese progressiva, então, se eles já viviam já tinham um início um pouco mais avançado do que a gente tem hoje, então é lógico que a ascese desses santos
espanhóis, né, do século XVI tinha que ser mais forte do que a sese de uma santa francesa, que já é bem mais na frente, onde a França viveu aquele iluminismo, viveu todo aquele problema até que teve muitos santos, freiras degoladas e tudo, né? Isso. Teve todo aquele problema. Então você Carmelitas, tem que... inclusive. Carmelitas, exatamente. Na Você Revolução tem que Francesa, da liberdade, da igualdade, é, da fraternidade ou a morte. Que ninguém fala o final da frase, né? Do lema. é. Vamos E aí, aplaudir a Revolução Francesa maravilhosa que trouxe a liberdade para o dias atual, a liberdade ou a morte. Né? a morte. E aí, se a gente sentar agora para fazer o retrato do brasileiro, que eu acho que a gente está falando para brasileiros aqui, né? O brasileiro do século XXI, a gente pode dizer o quê? Que é uma pessoa que gasta muito tempo na rede social. Eu acho que isso aí é meio para todo mundo, né? É uma Começa pessoa coisas e não termina. polarizada politicamente, né? Uma pessoa que normalmente as pessoas têm essa polarização política. Então, como seria uma sese para um brasileiro do século XXI? Teria que ser uma sese básica tratando esses problemas. Isso aí eu estou falando só do problema do brasileiro, não estou nem entrando na constituição de temperamento de cada um, nas dificuldades intelectuais e tudo. Então, como é que um brasileiro teria que ver se ele reza mais do que ele fala de política, né? Se ele reza mais do que ele usa a rede social para fazer nada, né? Para não estar fazendo nada. Se ele estuda os livros santos mais do que ele lê as redes sociais ou ele faz outra coisa. Não estou falando nem de trabalho, estou falando de coisas que a gente perde tempo aí, né? De maneira bem Desnecessária desregrada, mesmo. né? Exatamente. E é isso aí eu estou falando só da gente agora, né? Se a gente fosse mais específico aí para o Nordeste, para qualquer coisa, cada um ia encontrar as sedes necessárias em geral para o povo, além das asceses da purificação específica para cada ser humano, né? Para cada um. Se você é Exato. manso, se você é colérico, se você não tem preguiçoso, né? Se você está na frouxidão espiritual, cada uma dessas asceses e você tem por isso que é muito importante essa pessoa do dirigente espiritual. É muito importante porque ele vai reconhecer através da confissão, né, da conversa, ele vai entender a pessoa e um bom diretor espiritual vai indicar o melhor caminho a ser seguido, né? Exato, porque essa ideia da sese ser adaptada, né, é que é para você olhar o seu temperamento, né, cada temperamento e cada personalidade ali tem sempre algum defeito dominante, né, que tem que ser tratado. Então, se você, como estava citando aí, um cara que é preguiçoso, então seus tipos de mortificação tem que ser ali de modo que ativas, né? exato, que ataquem a preguiça, que façam você sair da mesmice ali, sair do marasmo. Então tem que ser algo sempre voltado para o que é que mais te atrapalha, né? Que a gente chama de defeito dominante, o que é que mais te atrapalha. E para isso a gente tem que conhecer a realidade de cada pessoa, né? Como tu estava comentando aí dos Santos de Ávila, os Santos de Ávila eles escreveram para espanhóis do século XVI, pessoas que estavam ali transbordante de vida, de ardor por conta da guerra contra os mouros, por conta de várias guerras que eles saíram participando lá na própria Europa, né? Acabaram aí entre as grandes navegações, né? As conquistas, né? Vem aqui para as Américas e tal. Então, eles eram pessoas que tinham os sentidos altamente exaltados, pessoas que estavam à flor da pele o tempo inteiro, né? Tanto que a própria língua espanhola, você vê que é uma língua enérgica, né? Um negócio assim, é vibrante, é forte, é rápido, eles falam rápido, né? Então, isso é próprio do espanhol. Então, apesar de Santa Teresa e São João da Cruz serem doutores da igreja, escreverem de forma universal, né, para todo mundo, o contexto onde eles escrevem é algo muito específico para o espanhol daquela época, né? E veja o que o espanhol daquela época passou. Passou pela Reforma Protestante, e depois vem a Inquisição, a Contra-Reforma e tudo mais, né? A igreja vai tentando proteger a fé a todo custo, né? Preservando, de certa forma, ali, a inteligência das pessoas, né? Para que elas não fossem iludidas por esses novos discursos que foram aparecendo. E aí, já que a inteligência está preservada, o que tá desprotegido são os sentidos. E aí você pega logo os espanhóis que têm os sentidos à flor da pele. Então, qual é o único jeito de eu tratar alguém que na inteligência já está sendo cuidado por conta de uma realidade histórica que estava passando na época? E que tem os sentidos à flor da pele.
bom, eu tenho que atacar diretamente e com a mesma potência que eles possuem para exaltar os sentidos, eu tenho que atacar com a mortificação física. Então é por isso que Santa Teresa e São João da Cruz, eles escrevem ali mortificações físicas violentas para tentar refrear os sentidos dos espanhóis daquela época. Então isso tem que ficar muito claro. Essa é a ideia da ascese adaptada. É a realidade daquelas pessoas. A realidade daqueles espanhóis, né? É por isso que São João da Cruz vai falar muito da purificação da memória, da purificação da vontade, né? Às vezes que ele fala da purificação da inteligência, porque o iluminismo já estava começando a afetar ali os espanhóis, então ele vai tentando já atacar ali, fazer um contra-ataque contra o iluminismo, para poder atacar ali de alguma forma, né? E aí, o que você vê em contrapartida? Você vê São Francisco de Sales, que estava na França 30 anos depois de São João da Cruz, né? Então já pega um outro povo com uma outra realidade totalmente diferente, né? Um povo já bem mais frio do que os espanhóis. A própria língua francesa, ela é um pouco mais fria, assim, do que o calor da língua espanhola, né? E aí São Francisco de Sales, ele vai escrever para quem? Você pega um dos maiores escritos dele, né? Filoteia. Né? Introdução à Alma Devota, que é o outro nome do livro, né? Ele escreve para senhorinhas leigas, seculares, que não podem fazer grandes penitências em casa, grandes penitências violentas contra o próprio corpo em casa, porque são pessoas que trabalham, né, em casa, tem seus filhos, tem seu marido, tem seu lar, não tem como. Então o que é que ele vai propor? Ele vai propor o que é chamado de a ascese do coração, né? Que seria basicamente a mortificação da vontade. Então o que ele coloca, eu achei interessante o Frei falar isso no livro, né? O povo acha que São Francisco de Sales, ele foi muito legalzinho nas penitências que ele passou para as senhorinhas, e Santa Teresa foi muito rígida. Santa Teresa não seria capaz de passar o nível de penitência que São Francisco de Sales passou para aquelas senhorinhas, pô. Elas tinham que se desapegar até dos mínimos objetos que elas tinham em casa, entendeu? Desapegar dos... Imagina se uma dona de casa se desapegar de todo gosto pessoal. Isso é um negócio... Bicho, é mais fácil você pedir para ela fazer uma semana de jejum de pão e água do que você pedir um negócio desse. Porque é próprio da dona do lar, ela querer o lar do jeito dela. Entendeu? E você tirar isso daquela alma, entendeu? É um negócio muito severo, um desprendimento assim, que ele pedia assim, dela, de obediência ao marido, de obediência a superiores, um negócio que mortificava realmente aquelas senhoras, né? Então, é uma realidade totalmente diferente. E quando a gente, só para terminar, quando a gente vai para... anos depois, ainda na França, né? Que aí vem a Revolução Francesa, maravilhosa, vamos aplaudir aquela belezura, né? Que endeusou a razão, né? Colocou a razão como sendo a deusa do momento. Tirou Deus e colocou a razão. E quando faz isso, você destrói o sobrenatural. Porque entra o cientificismo, vai entrar o positivismo e um bocado de coisa depois, né? Então, o tecnicismo, enfim. Exato, até hoje sofremos disso, né? Então, você tira Deus e coloca a razão. Né? E aí, ao passo que você faz isso, você coloca a igreja como inimiga dessa situação, porque a igreja impedia a razão de ser elevada, de ser exaltada. E aí você coloca a igreja como sendo inimiga da razão, que é um absurdo. Né? A gente vê lá no começo da Fides et Ratio de São João Paulo II, onde ele diz que a fé e a razão são as duas asas que o homem se eleva a Deus. Né? Então, são coisas que andam juntas sempre. Né? E aí, você tem toda essa questão da razão que é endeusada, essa renúncia ao sobrenatural, o cientificismo, as pessoas vão se tornando cada vez mais individualistas, mais fechadas em si mesmas, né? E o que é que isso gerou na França? Isso gerou na França pessoas com temperamento totalmente anêmico, fraco, que aí está muito parecido com a nossa realidade, que eu falo assim, do homem moderno, né? Que é aquela pessoa que, assim, ele quer ir para as alturas, mas ele quer ir para as alturas rápido. Entendeu? Ele não quer sofrer para conseguir chegar lá em cima. Ele quer um negócio rápido, e quando ele não consegue, ele fica extremamente frustrado e melancólico. Essa era a realidade do francês da época de Santa Teresinha. Então, Santa Teresinha, ela viu que não cabia ali uma ascese corporal severa. Existiam outras coisas que tinham que ser purificadas no francês daquela época, né? Na realidade que ela via dentro do Carmelo de Lisieux. Né? Então, o que ela vai propor é algo mais violento na alma, contra esse orgulho, contra essa ideia de que você é o dono da razão, você é Deus de si mesmo, você que diz o que é o certo, porque a razão é a deusa do momento. Né? Então ela vai atacar esse tipo de coisa. E como é que ela ataca? Ela ataca trazendo para as irmãs daquela época e para o Carmelo daquela época a ideia da espiritualidade e da humildade. Então, se rebaixe, ame sua pequenez, né? A espiritualidade da humildade se resume no que a gente chama da pequena via, que é o nome do nosso grupo, inclusive, né? Essa pequena via, esse caminho mais curto, se dá que eu acho esse termo perfeito, na fraqueza confiante da alma pequena.
né? A misericórdia de Olha Deus, só né? que isso aqui é muito bonito, galera. Escutem isso daqui, isso aqui é muito bonito que Santa Teresinha trouxe pra gente, né? Você reconhecer a sua fraqueza te dá confiança diante de Deus, a fraqueza confiante. Então isso é algo muito bonito que veio atacar a realidade das pessoas daquela época, né? E aí eu fico meio emputecido quando eu vejo o povo por aí, quem é sua Santa Devoção? Santa Teresinha. Por quê? Por causa das rosinhas, por causa que ela era pequena via, e nhanhanhã, ela era uma menininha novinha, tinha um rostinho lindo, tinha cachinhos lourinhos quando era criança. É por isso que eu sou devota dela. Eu faço, meu Deus do céu, tu sabe quem é Santa Teresinha mesmo, bicho? Vê o que foi aquela mulher. Vê o que foi aquela mulher. Discípula de São João da Cruz ali, ao pé da letra. Veja que, como é que a menina de 24 anos se torna doutora da igreja. O que foi que ela escreveu? O que foi que ela trouxe de tão diferente? Padroeira, né? das missões. Padroeira das missões sem nunca ter saído em missão. O que essa mulher tem tanto para nos ensinar? É por causa das rosinhas e das florzinhas? Será que é isso? Então, há duas Santa Teresinhas. A Santa Teresinha desse discurso mainstream, né? Mainstream, exato, né? E a Santa Teresinha raiz, né? Não é a Nutella, a Santa Teresinha raiz, que é essa, tá? Essa Santa Teresinha que tinha um temperamento melancólico, muito semelhante com o que eu estava explicando do francês da época, né? Alguém que extremamente, tudo fazia ela chorar, ela era muito mimada quando era criança e tudo mais, né? E aí, com a Virgem do Sorriso, Santa Teresinha começa a ter um sorriso no rosto. Um sorriso de alguém que aceita tudo que Deus permite, com um sorriso no rosto, de bom grado. Diz que tudo é graça, né? Sofre ali de forma escondida pelas irmãs, para que as irmãs não façam um trabalho pesado, muitas vezes. Ela evita situações para que as irmãs não venham a pecar. Tu tá entendendo o que é uma alma dessa? Santa Teresinha é uma pequenininha de Lisieux, mas tinha uma alma imensa, uma alma gigante. Né? Então a gente tem que entender essa realidade de algo adaptado. Você chegou naquela irmã que era bem chata, né? Hã? A irmã que era bem chata, que ninguém gostava, ela foi lá. Exato, ela se aproximou, né? E quis fazê-la sentir-se amada, entendeu? Então, Santa Teresinha, a frase Santa Teresinha, tudo é graça, é uma frase que mostra quem é Santa Teresinha. Essa frase é muito mais importante do que passarei meu céu derramando rosas na terra. Muito mil vezes mais importante. Isso é Santa Teresinha, tudo é graça. Esse abandono nos braços do Pai, que tudo que Ele me dá, tudo que o bom Deus me dá, eu agradeço, eu acho bom, eu fico feliz, entendeu? E isso é Santa Teresinha, né? Então, Santa Teresinha, ela não traz, aqui, mortificações pequenininhas, não sei o quê. Entenda quem é Santa Teresinha, entenda a realidade e perceba que a ascese, a vida de mortificação, a vida de penitência, ela tem que ser adaptada à sua realidade, tá? Então, você precisa conhecer qual é o seu temperamento, qual é o seu defeito dominante, né? Como você faz para atacar esse tipo de defeito. Se você não está conseguindo achar um diretor espiritual, busque na internet boas fontes a respeito disso, tá? Existem cursos, existem aulas, existem livros que te dirigem espiritualmente, tá? Sem precisar a pessoa estar ali fisicamente dirigindo. Então, corra atrás disso, porque isso é um caminho seguro para a santidade. É você adaptar a sua realidade. Lembrando, né, que quem vem acompanhando nossa live, né, a gente passou, acho que foi 2 ou 3 lives atrás, falou sobre o autoconhecimento. Exato. Então, se vocês estiverem acompanhando aí desde o começo, isso aqui não é uma coisa solta, né? O Beato, ele fez isso, né? Ele preparou esses capítulos de uma maneira ordenada, né? Ele está chegando agora, depois de que você se tem um autoconhecimento, que você entende a oração, que você entende com quem você está falando na oração, que é o bom Jesus. Agora você chega na purificação, na sua purificação, porque da primeira para a segunda o que precisa é uma vida de oração. E na segunda você tem que se purificar até dos pecados veniais, né? Na primeira você não está mais fazendo pecados mortais, na segunda você também tem que se purificar dos pecados veniais. E para ter esse desejo de purificação, aí para isso que existe a ascese teresiana. E no próximo capítulo ele vai falar do demônio, que é quem vai tentar de toda forma impedir sua ascese, impedir sua oração. Então principalmente quando entra nas segundas, né? Quando entra nas segundas, vem as legiões inteiras para impedir que você progrida. Exatamente, porque ele quer, agora ele vai lhe dizer quem você tem que tomar cuidado, porque para um demônio é muito mais difícil derrubar uma alma de terceira morada para frente. Então ele tem que lhe barrar na segunda.
porque é muito mais fácil ele trazer alguém que está na primeira de volta, porque para quem já estava fora, voltar para o pecado é muito fácil, mas uma alma que já está na terceira morada é muito mais difícil de sair do castelo. Né? Ainda mais, e é mais fácil dela subir para as moradas superiores, né? Se ela conseguiu chegar até a terceira morada. Então, o demônio vai lhe atacar na hora que você começar as suas purificações, porque quando começa a purificação, você começa a afastar o demônio da sua vida. E é isso que você tem que... É por isso que no próximo capítulo, na próxima live, a gente vai falar exatamente sobre isso. Sobre quem vai tentar lhe afastar das suas purificações. Exatamente. E o que Doug falou aí da direção espiritual, né? Se você não tiver um bom padre, um bom pároco, qualquer, se for realmente difícil, procure mesmo um livro e peça a intercessão dos santos, né? Como fez Santa Teresinha. Ou foi Santa Teresa, agora eu esqueci. Santa Teresa, né? Santa Teresa pediu a de São José, né? São José, exatamente. exato. Mas bem que Santa Teresa ela teve muitos santos que ajudaram, né? E alguns que atrapalharam, dela, né? Mas ela teve que, inclusive, bons, mais do que a maioria de nós, né? Exato. Que, inclusive, é o início do próximo ponto dessa série ser progressiva, né? O Beato, o Frei Maria Eugênia, ele começa já falando do que Santa Teresa estava procurando um diretor espiritual, indicaram um padre lá de Ávila, ela foi procurar esse padre, e aí quando ela foi contar um pouco da sua alma para o padre já achou que ela estava assim, entendeu? Tava pronta já, ela já estava ali, a mulher feita, né? E aí ele botou umas penitências, assim, uma vida de ascese para ela muito pesada, que não condizia com a realidade dela. E aquilo atrapalhou muito a sua vida, né? E aí quando se vai falar assim, dessa necessidade de que essa ascese seja progressiva, né? Você não pode começar já querendo fazer coisas absurdas, então você tem que começar com coisas pequenininhas que você consegue fazer, né? Primeiro, tem aquela frase de São Francisco, né? Se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Então não é começar fazendo muita coisa, mas é fazer um pouquinho bem feito. E a Santa Teresa ela fala muito da virtude da humildade. Então é importante nessa hora ter humildade, por mais que você ache que está bem evoluído na fé, numa caminhada sólida, que é possível, né, que a pessoa tenha de verdade. Mas seja humilde, se for começar com a sua mortificação, seja humilde, principalmente porque como ela é uma ascese progressiva, né, é diferente de um bom hábito, né? Que é Isso. Por exemplo, assim, acordar cedo, se você definir um horário, 5 horas da manhã, vou acordar 5:30 da manhã, você acorda todo dia e a partir da hora que você faz isso, repetidas vezes, meses a fio, né? Quando você consegue fazer isso, essa quantidade de hábito repetido, o mesmo hábito repetido, ele se acumula e você transforma aquilo numa virtude, né? A virtude de você conseguir acordar cedo. Mas as coisas da alma, né? As coisas do céu, não são dessa forma. Você faz um pequeno ato e o próximo ato tem que ser um pouco maior do que o anterior, né? Exato. E o terceiro ato tem que ser um pouco maior do anterior. Então você vai ter que sempre, numa progressão aritmética, né? Você tem que sempre ir crescendo de ato em ato, né? De mortificação em mortificação. Comece humilde e comece fazendo bem a sua humildade lá no seu primeiro ato, e no próximo cresça um pouco mais e vá crescendo, né? Porque é igual a fé, né? A fé, ela se alimenta, você vai de fé em fé. E a fé, ela só aumenta se for uma fé, se você fizer atos aumentados, né? Se você fizer o mesmo ato de fé todo dia, sua fé não vai aumentar. É diferente das virtudes normais, né? Que a gente tem. Também é legal a gente ver que os santos do Carmelo, apesar deles assim, serem bem absolutos mesmo nessa ideia da ascese, quando se tratava do outro, se tratava do próximo, eles eram muito compassivos, né? Então, exatamente. Tem uma história de São João da Cruz que eu não me esqueço nunca, que um frei contou pra gente, né? Eu não sei onde está escrito isso, mas fala-se que São João da Cruz, ele como quando ele era prior, né? E quando ele estava lá no convento, no mosteiro e tal, e ele vinha andando, né? E aí os frades estavam com a chave, sei né? lá, exatamente, tava na hora de dormir, todo mundo tá em silêncio, os frades estavam conversando, ele vinha fazendo zoada com a chave para que os frades ouvissem a zoada da chave. Ele estava avisando que ele estava chegando, para que eles se calassem e ele não precisasse reclamar com ninguém, né?
Então, essa ideia de você ter dois pesos e duas medidas, né? Você para si, você ser muito rígido, mas para com os outros você ser misericordioso é o extremamente necessário. Porque, olha só o que a gente está falando aqui. A gente está falando anteriormente a esse ponto que a SESI ela é adaptada. Então, você não pode esperar que a sua vida de oração, a sua rigidez com suas coisas, você não pode querer cobrar a mesma coisa dos outros. Porque, como eu falei, é outra alma, com outras tendências dominantes e com outras modificações que vão ser necessárias para poder atacar aquelas tendências. Então, cada alma é um mundo totalmente diferente, então é preciso você ser compassivo, ser misericordioso, ser afetuoso, ser manso, né, quando tratar ali das outras almas. Tem uma coisa que eu escutei de São João Maria Vianney, né, o santo cura d'Ars, que era um santo que dava vida ali pela confissão e pela celebração da Santa Missa, né? E dizia-se dele que muitas vezes as pessoas chegavam para confessar pecados graves, né, assim, pesados, e ele passava uma penitência que não condizia com o grau do pecado que a pessoa tinha cometido e tinha relatado na confissão, né? E aí perguntaram para ele por quê. E ele dizia que muitas vezes, né, ele pensava na penitência que ia passar, mas passava uma mais leve para a pessoa e ele mesmo fazia aquela penitência por aquela pessoa. Tá? Então, para poder então, a pessoa fazer também a penitência, né? Então é mais ou menos por aí a ideia da coisa, assim, você tem realmente ter dois pesos, duas medidas, né? Os santos ensinavam muito isso, assim, a gente vê Santa Teresa como ela era rígida, mas ao mesmo tempo Santa Teresa era uma mãezona para com as carmelitas, era uma mãezona, brincava, era conhecida pela Santa Teresa era a santa que dizia que um santo triste é um triste santo, né? Então alguém que prezava muito pela alegria, pela fraternidade, era muito amiga de todo mundo, né? Essa história de São João da Cruz que eu estou contando aqui, que parecia alguém muito rígido, mas São João da Cruz era conhecido por ser um confessor muito paciente e escutar com muita calma o pecado das pessoas, aconselhá-las, então era alguém que tinha muita mansidão na hora de ajudar o outro, né? E Santa Teresinha também, que era muito conhecida pela generosidade que ela tinha com as noviças que chegavam, né? Que tem até um negócio que ela diz assim, como é? A misericórdia divina não se cansa de esperar. E ela dizia que entre as suas noviças existem as que devem ser levadas pelas pontas das asas e outras pela pele. Então ela sabia assim, esperar o tempo do outro, sabe? Assim, ter misericórdia, ter paciência, apesar de para com ela ser rígida. Tá? Então eu acho que a gente tem que aprender muito isso também. Com a gente tem que ser rígido, né? Mas com os outros a gente tem que ter sempre mais cautela, mais calma, mais afabilidade. O próprio São João da Cruz, né? Ele, refletindo mais ao fim da vida, ele via que muitas das mortificações que ele fazia pesadas demais, né? Ele não podia passar para os outros porque se aquela pessoa fizesse aquela mortificação pesada demais, o ego dela cresceria, porque ela dizia, agora eu consigo passar 4 dias sem comer, então eu consigo, você não consegue. Aí o cara entrava no pecado da soberba, né? O cara ficava lá, né, se achando o santo, porque estava fazendo penitências pesadas, né? Porque, na verdade, é o pecado capital mais difícil de você se livrar, é o orgulho, a vaidade, né? Porque é o pecado angélico. Né? Então, exatamente. Então, assim, é algo que vai perseguir até o fim da vida. Santa Teresa fala que nas últimas moradas, às vezes, Deus permite que a alma dê alguns vacilos, exatamente para que ela não fique orgulhosa. Né? Para que ela veja que ela é humana, que ela pode cair. Exatamente. Que ela não é um super-herói, que ela não é uma boa zona, né? Aquele evangelho, né, que São Pedro, um pouco antes de Pedro tu és pedra, um pouco depois de Jesus Cristo chamar Pedro de pedra, né, de edificar a igreja sobre ele, ele diz, afaste de mim, Satanás, né, que foi quando Pedro foi repreender a Cristo, né, repreender, não diga essas coisas e tal, aí Jesus Cristo... Porque eles querem morrer e tal, né? Exatamente. E Jesus Cristo é bem áspero com ele, por quê? Porque uma Opa, acho que deu uma travadazinha. Voltou. Foi porque... Voltou, né? O primeiro Papa, né, o homem que Cristo confiou à igreja, na mesma conversa ele faz. Ele vai do céu ao inferno. Ele foi ao céu e ao inferno, né? Exatamente. Para dizer que ele é um homem, que ele estava sujeito a falhas. Né? Isso aí é uma coisa que é importante para todas as almas. E importante demais isso aí, você não medir os outros com a sua régua, porque cada um, né, isso é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, cada um tem seus problemas, você não sabe o que a pessoa está passando,
E seja muito rígido com você, violento com sua alma, e seja misericordioso com as outras. Né? Porque Exatamente. a gente espera que Deus seja misericordioso conosco, né? E está lá no Pai Nosso, na oração mais importante, que é a misericórdia que a gente perdoa os outros, é a mesma que Deus vai perdoar a gente. Exato. E é isso. Será que alguém tem alguma dúvida aí para nos perguntar? Foi até Ou rápido. podemos... Né? Foi mesmo, viu? 8h40, só foram 40 minutos aí, mais ou menos. E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida acerca do que a gente conversou aqui? O Guilherme está dizendo aí que a espiritualidade petrina é exatamente rodeada sempre disso. De ir do céu ao inferno. Isso aí. O que mais? Quem tem mais perguntas, comentários? Perguntaram aqui se tem algum livro para indicar sobre autoconhecimento. Rapaz, existem vários. Vários mesmo. Só que acho que um negócio mais geral assim é difícil de dizer, porque geralmente os livros de autoconhecimento eles tratam assim de diversos pontos, né, para você ir se conhecendo, né, sobre combate espiritual, sobre temperamentos, sobre defeito dominante, sobre vida de ascese. Então, dizer um livro assim único é difícil. Um livro que eu conheço de um cara que é católico, mas não é um livro católico mesmo, né, que é o professor Tiago Amorim, professor de filosofia. Ele escreve muito sobre essa questão de autoconhecimento. Inclusive ele está fazendo um curso, fez já um curso no YouTube sobre as moradas, né? Só que ele faz uma contextualização totalmente diferente do que a gente está tratando aqui, apesar de tocar em pontos de teologia também, né? Mas um livro específico assim eu não consigo dizer não. Falando mais aqui, eu acho, deixa eu ir para um canto mais claro aqui que tá ruim para mim. Célia tá falando aqui, obrigado, hoje eu vi quem é Santa Terezinha. Nunca tive devoção por ela porque eu achava que ela era santa do mamão com açúcar. Santa Terezinha é borracha, meu amigo, nada de mamão com açúcar. Sempre preferi Santa Teresa a ela, hoje eu fui entender quem é a santa. Célia, procura História de uma Alma, tá? Para ler o livro de Santa Terezinha da sua autobiografia. Aí você vai ver que é Santa Terezinha de verdade. Cristina tá falando aqui, indique um livro de direção espiritual. Bom, um livro assim, na lata, eu acho difícil demais de dizer, tá? Existem 2 livros, eu acho, que se chamam assim, Direção Espiritual. Ou os 3... O Ascânio, tá? Eita, o Bruno acabou saindo aqui já. Existe um livro muito bom também do Padre Paulo Ricardo, que é Um Olhar que Cura, né, que é sobre, que ele até tem um curso também, da terapia das doenças espirituais, que é falando sobre os pecados capitais. É muito interessante para essa questão assim, do autoconhecimento. Tá? Outro livro legal também é A Escada Santa, de São João Clímaco. Tá? Vai tratar muito desses pontos aí também. Né? Outro livro legal também, que eu já citei aqui, que é Filoteia, ou Introdução à Alma Devota, de São Francisco de Sales. É um livro muito bom, assim, vai tratar de vários pontos, vai até ajudar quem perguntou aqui sobre autoconhecimento, ele trata muitas coisas lá que vai te ajudar a se enxergar melhor, assim, e se conhecendo, vendo quais são os seus defeitos dominantes e tal. E é isso. Não sei se mais alguém tem alguma coisa aí para falar. Guilherme tá falando, indica também a trilogia de São José Maria. Aí, meu amigo, aí não tem nem como dizer aqui que é de direção espiritual ou de autoconhecimento, porque São José Maria fala de tudo e é sensacional. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho os 3 aqui: Forja, Suco e Caminho. Tá? Tenho os 3 aqui. Muito bom. Indico demais São José Maria Escrivá. Gosto demais mesmo dele. Acho que é isso, tá, pessoal? O Bruno saiu aí, deve ter caído. Então, vamos rezar pra gente terminar. E quinta-feira a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima live. Tá bem? Peçamos à Virgem Santa que rogue por nós do céu, pelo nosso caminhar espiritual, pelas nossas dificuldades, pela nossa dificuldade de fazer mortificação, muitas vezes pela nossa falta de ânimo, falta de vontade mesmo. Olhai por nós, Santa Mãe de Deus. Olhai por seus filhos e roga teu menino Jesus por cada um de nós, para que sejamos mais santos a cada dia.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal. Até quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço. Fique com Deus.